a gravar, né? Então, essa daqui vai ser, então, a nossa 22ª aula, né? Hoje é dia 16 de dezembro, e nós vamos continuar estudando a molécula do hidrogênio iônico e do hidrogênio mesmo, e depois estender o nosso estudo para outras moléculas, tá? Nós estamos fazendo bem qualitativo, mas em algum momento acho que vocês vão pescar qual que é a ideia, né? Entender o grosso do conceito. Então, só porque eu gosto dessa molécula do DNA, dessa dupla hélice de moléculas aqui do DNA, eu pus de novo, porque eu acho lindo, e essa da água também, do supercluster de água, pus só para deixar bonitinho, tá? Então, só recordando as duas primeiras transparências, nós vamos combinar átomos para formar moléculas, vamos falar alguma coisa, não hoje, mas na aula que vem, sobre os estados excitados das moléculas, tá? E nós vamos ver que é muito legal, porque as moléculas têm algumas coisas que elas fazem que o átomo não pode fazer, mas a molécula pode. Então, é muito mais rico, muito mais complicado e mais rico, né? Rico em detalhes. E estudar um pouquinho, ver o que a gente tira do espectro das moléculas. Falei da escala, que é muito importante ter na cabeça, a escala das distâncias, né, da ordem de décimo de nanômetro, portanto, angstrom, e as energias de ligação da ordem de elétron-volt, tá? Porque as ligações são feitas pelos elétrons mais externos dos átomos envolvidos, e nós vimos que os átomos mais externos, os elétrons dos átomos mais externos estão ligados com algo da ordem de elétron-volt, tá? Então, por isso que a escala aqui é elétron-volt. Quem vai fazer a ligação são aqueles elétrons das últimas camadas. Beleza. Então, nós começamos a estudar a molécula iônica do hidrogênio, né? E a molécula ionizada é a molécula constituída de 2 átomos de hidrogênio, dos quais você arrancou um elétron, tá? Então, parece uma coisa incomum, mas absolutamente não é. Está na nossa atmosfera o tempo todo, tá? Então, nós começamos a estudar a ligação entre 2 átomos, e aqui no slide 7, que é o primeiro, com as várias figuras que a gente tem que tentar entender, nós temos, então, 2 átomos de hidrogênio e um elétron, tá? Se o elétron tivesse... Você imagina um núcleo aqui... Peraí, deixa eu botar a canetinha, o pointer laser. Um próton está aqui, então um núcleo está aqui, o outro está aqui, tá? E essa forma que você está vendo aqui nada mais é do que a psi do elétron, do único elétron, né, que tem na história, se ele tivesse ligado neste átomo ou se ele tivesse ligado nesse átomo, nesse núcleo. Então, é simplesmente uma exponencial decrescente para a esquerda, para a direita, simétrico em relação à posição do próton que está aqui, tá? Então, é uma exponencial do jeitinho que nós vimos na aula passada. E aí nós pusemos os 2 próximos, né, os 2 núcleos próximos, e nós fizemos das 2 autofunções 1s, que o elétron pode estar ou nessa, nós formamos 2 combinações lineares independentes. Uma que é a soma, né, e a outra que é a diferença. Então, o característico da soma é que ela é diferente de zero no espaço entre os 2 núcleos, né? Você vê que agora eles estão pertinho. Então, aqui tem uma chance, né? Tem uma psi diferente de zero no espaço no meio.
E quando você quadra para ter a densidade de probabilidade de aonde encontrar o elétron, tem uma probabilidade do elétron estar aqui no meio. Vocês entendam o seguinte, por que tem que estar esse elétron no meio? Porque ele está blindando a repulsão de um núcleo para o outro. Né? Se não tivesse o elétron, ia esse núcleo para lá e esse núcleo para cá. Então, o elétron, a carga negativa do elétron está funcionando como uma cola aqui no meio para contrabalançar a repulsão. Né? Senão não liga. Você quer que ligue como? Se uma carga positiva e uma outra carga positiva se repelem? Não tem jeito. Então, se o elétron estivesse aqui na direita ou aqui na esquerda, esses dois iam se repelir e nunca ia formar um estado ligado. Né? Então, isso é bem intuitivo e vocês precisam entender o que a matemática, ou a figura, ou a psi, ou a psi quadrado está significando. Né? Está significando que tem uma probabilidade do elétron estar aqui no meio. Ao contrário, no caso da direita, que é a combinação com um sinal de menos, você vê que tem um zero, tem um nó aqui no meio, tem um ponto em que uma exponencial anula a outra, né? Então, os dois dão zero e tem uma probabilidade zero do elétron estar aqui no meio, né? Tem um zero na densidade de probabilidade aqui embaixo. Então, existem as duas coisas, mas o que é ligante é este, e vai ter menor energia, e o que a gente chama antiligante, nós vamos falar já disso, é essa situação. Tá? Deixa eu repetir aqui duas coisas. Vocês me parem quando vocês deixarem de entender. Me parem a qualquer hora. Tá? E também eu depois peço para vocês escreverem aqui que vocês estão aqui. Escreve no chat que vocês estão aqui, porque depois eu me esqueço quem que estava, quem que não estava. Eu não estou controlando frequência, mas eu quero saber, sim, quem que... eu tô aqui, eu sei, Aline, você nem precisa escrever seu nome. Quem já escreveu boa tarde também não precisa escrever o nome. Escreve boa tarde que eu vejo que você está aí. E ainda por cima eu fico feliz porque você está me desejando boa tarde. Tá bom? Combinado assim? Então, dito isso, então, nós construímos... Oi, Jonathan! Nós construímos, então, vejam só, eu tenho uma psi se o elétron estivesse no núcleo da esquerda, uma segunda psi se esse elétron estivesse no núcleo da direita. Então, eu tenho duas psis. O que eu fiz com as duas psis? Eu somei e subtraí e consegui duas, de dois eu fiz dois, tá? Consegui uma função que é simétrica e uma que é antissimétrica perante o ponto do meio aqui, entre os dois núcleos do átomo. Tá? Então, vamos lá. Lembrando que agora eu vou usar a letra R para representar a distância entre os dois prótons, entre os dois núcleos do átomo. Tá? E, na realidade, agora eu vou compartilhando com vocês o que é que eu estava estudando na mecânica quântica para resolver esse problema, né? Resolver Schrödinger. E só para vocês saberem, a equação de Schrödinger foi feita pelo Schrödinger em 1924. O pessoal estava aplicando isso para moléculas já em 1926, 27. Então, 2 anos depois, já tinha gente fazendo essas contas. Tá? Obviamente faziam, não tinha cálculo numérico como tem no computador hoje, faziam na unha, tá? Faziam na mão. E eu acho que vocês precisam saber isso, porque senão você pensa assim, programa de computador complicado. Não, pessoal, quem não tem cão, caça como gato, né? Faz na unha. Tá? Então, R é a distância entre os dois prótons. Deixa eu perguntar uma coisa.
se vocês imaginarem os dois prótons e o eletrinho em volta, que vocês, o único elétron, né, no caso do H2+, quem que vocês acham que está se movimentando mais? Como assim? Vocês imaginam que está... Porque você tem o quê? Você tem dois prótons e um elétron, né? Quem que tá mais móvel? Quem que tem a maior mobilidade, né? O elétron. É óbvio que é o elétron. Então, a primeira aproximação que você faz é supor que cada próton tem uma massa que é 1840 vezes maior que a massa do elétron. Ele é um elefante. Você tem dois elefantes e um mosquitinho, né? O mosquitinho está rodando os dois elefantes. Então, na primeira aproximação que você faz para resolver a equação de Schrödinger, você supõe os dois átomos, os dois núcleos parados, e você só escreve a equação, você só resolve a equação de Schrödinger para o elétron, porque os dois prótons estão parados e se repelindo, obviamente. Você não pode desligar que eles estão se repelindo. Mas você praticamente desliga a energia cinética dos dois prótons em primeira aproximação. Essa é uma aproximação que em mecânica quântica tem nome, que é a aproximação de Born-Oppenheimer. Tá? Então, é assim que você vai encaminhando a resolução. A imagem dos dois elefantes parados e o mosquitinho andando no meio deles, em torno dos dois, é isso que você está fazendo para o H2+ aqui. Tá? Então, você tem uma simetria, que é o eixo que passa pelos dois elefantes, pelos dois núcleos. E o elétron está lá em volta. Você, na realidade, não tem mais uma simetria esférica, você tem uma simetria que é cilíndrica, que é axial, que é em torno do eixo que une os dois núcleos. Vocês estão me acompanhando? Vocês estão imaginando o elefante, os dois elefantes com o mosquitinho em volta? Tá? Mas essencialmente é um problema de um elétron. Né? É um problema de um elétron como era o do átomo de hidrogênio. Só que como não é mais uma simetria esférica, a matemática fica um pouco mais complicada, porque você tem que escrever aquele laplaciano não em R θ φ, mas você tem que escrever nessas coordenadas malucas. Então é complicado e não resolve analítico, você tem que resolver numérico. Mas resolve, tá? Mosquitinho forte para manter os dois elefantes perto. Ou então os elefantes estão cheirando bem e o mosquitinho fica em volta dos dois porque eles estão cheirando. Ah, sei lá, Jonathan, inventa aí. Bom, então aí nós fizemos o seguinte na aula passada, nós fizemos o gráfico. Esse gráfico foi uma das coisas que eu mencionei na aula passada, né? A energia, nós vimos os dois limites da energia para o estado antissimétrico para o estado simétrico e somamos nesse EA, nesse ES, nós somamos essa curva aqui que está escrito o P, que é a energia de repulsão. Você vê que ela está para cima, né? Ela é positiva, né? Você vê que as duas curvas aqui de baixo estão para baixo do zero. O zero está aqui. Tá? Então, essa energia EA ela é negativa, essa energia ES é negativa, porque ambas são ligantes, são de atração. Já essa UP é essa curva que vocês estão vendo, que não tem a flechinha vermelha, essa de cima, é a energia de repulsão coulombiana entre os dois núcleos. Ela é positiva, tá? Por isso que ela está para cima do zero. Você soma essa curva azul com essa azul EA ou com essa azul EB, você obtém essas duas curvas com a flechinha vermelha. Eu olhe para as duas curvas com as flechas vermelhas, tá? Só para elas que você tem que olhar.
e uma tem um ponto de mínimo, que é justamente aquela onde você tem uma densidade de probabilidade de o elétron estar no meio dos dois. A outra não tem mínimo. A energia potencial não tem mínimo. Se não tem mínimo, não vai ligar. Tá? Não vai ligar porque não tem uma posição de equilíbrio, né? Nem instável, nem estável aqui. Então, não vai ligar. Beleza? Combinado que vocês vão me perguntar. Olha, o Emanuel apareceu. Que bom. Admite. Combinado que vocês vão me perguntar toda vez que vocês não entenderem, tá? Bom, então vamos lá. Então, como é que a coisa funciona? Você tem um ponto de mínimo nessa curva do estado simétrico. O ponto de mínimo da energia potencial fica quando a distância entre os núcleos é 0,106 nanômetros, que é, você põe na cabeça que é o dobro do raio da primeira órbita de Bohr, do elétron no estado fundamental do átomo de hidrogênio. Então, ele está bonitinho, olha, ele está a uma distância de um raio de Bohr do átomo da esquerda e um raio de Bohr do átomo da direita. É muito simétrico. Tá? É fácil de lembrar porque é o dobro, né? Porque ele está no meio dos dois. Chegou, Emanuel, boa tarde. E a energia de ligação, quer dizer, a energia total, né, que é o P mais ES, dá menos 16,3 elétron-volt, significando para você que para arrancar este elétron, você vai precisar de mais energia do que para arrancar um elétron de um átomo de hidrogênio. Tá? Você vai precisar de 2,7 elétron-volt a mais do que você precisaria num átomo, arrancar um elétron de um átomo. Por quê? É óbvio isso ou não? Não tentem procurar cabelo em ovo, tá? Estou perguntando coisas... E, às vezes eu faço pergunta boba, a resposta é tão boba quanto. Então, é mais difícil você arrancar esse elétron do H2 do que do H. Você tem um elétron no átomo de hidrogênio, você tem um elétron aqui nessa molécula iônica. Só que aqui é mais difícil de você arrancar. Bom, se vocês não acharem, depois vocês pensem que vocês vão achar a resposta. Pronto. Então, tem uma posição de equilíbrio estável que nós acabamos de achar. A energia de ligação, então, resulta ser 2,7 elétron-volt, né? A energia de ligação ela é definida como a energia de ligação que você tem antes de formar o estado da molécula iônico, que você só tem, a única coisa que tem antes, você tinha um átomo de hidrogênio com menos 13,6 e um próton, que não é ligado a nada. Então, aqui a energia de ligação que você tinha, ou a energia total que você tinha antes, era menos 13,6 elétron-volt. E depois é esse menos 16,3 elétron-volt. Então, a energia de ligação é 2,7. Tá? Claro, Aline. Ah, claro. Claro, exatamente. Diga, Jonathan. Professora, você está conseguindo me ouvir? Estou perfeitamente. Eu só queria perguntar aqui sobre essa última parte que você falou, para ver se eu entendi. A energia de ligação é esse B, né? É esse E B? ela é igual a energia no átomo ionizado, que é o E, H mais H mais. E a energia do H é 13,6. E 16,3. a 13,6 porque é a energia de ligação quando o do, elétron estava ligado só em um, né? Porque você põe um bem longe, põe um hidrogênio, um próton, bem longe um do outro. Então, o elétron que você tem
está ligado em um dos dois. Eu não sei em qual dos dois. Qualquer um dos dois, não faz diferença. Aí você E traz daí a para energia perto. desse... Isso, Ah, pode falar. a energia desse Hzinho mais seria a energia do H ionizado. Não, esse aqui é um próton só, ele não está ligado a nada. Ah, então, Esse aqui qual, não, qual vai esse é ser... um próton. É só o núcleo do hidrogênio. Você arrancou o Então, elétron dele. qual é o valor numérico dessa expressãozinha, então? Carola, não entendi muito bem. H Não, mais H positivo? H. isso aqui está simbolizando, isso aqui não é numérico, né? Isso aqui está representando a situação antes de você juntar os dois para formar a molécula iônica de H2+. Tá? Então, imagine você que você está querendo fazer um bolo. Tá? Um bolo. Então, você está olhando para uma mesa onde tem farinha, ovo, açúcar, leite. Você está com os ingredientes aqui. Então, você está somando aqui os ingredientes, mas não os ingredientes dentro do bolo. Eles ainda não foram misturados para fazer o bolo. Você está com os ingredientes separados. Quais que são os ingredientes? Um átomo de hidrogênio, que é esse H que está aqui, esse é a farinha, vamos supor. E um próton que não tem elétron, porque está um cátion aqui, isso aqui é um íon, né? Então, isso aqui é um núcleo de hidrogênio. Então, esses dois estão simbolizando para você Eu vou os considerar só... ingredientes. E Tá. Por isso esse 3,6, né? H2+, é o bolo feito, a hora que você fez a mistura da massa. E, Carola, esse H2+, Sim. ou em qualquer outro caso que tenha mais átomos, tipo mais prótons, desculpa, ah, é dado pra gente a energia desse caso que a molécula já foi feita? Ou a gente precisa ter uma sacada de como descobrir qual é Ah, a não, você não energia? descobre. Então, deixa eu explicar para você. Só esse 16,3 que está aqui e que estava também no slide anterior, tá? Você achar esse ponto de mínimo, você tem que resolver a equação de Schrödinger numericamente para esse elétron. Então, isso é um Então, isso que eu resultado de tô... uma conta complicadíssima naquelas coordenadas Ah, confocais elípticas que eu falei para você, né? Que é muito legal de fazer, mas você não tem como adivinhar isso. Isso não tem, você tem que entendi. fazer a conta, né? E o interessante, e agora o ponto é o seguinte, você faz as contas, tá? Como é que você sabe que suas contas representam a realidade, representam o H2+? Você Fazendo vai fazer experimentação. experimento. Isso. Aham. Você tem que checar sua conta está realmente dizendo para você aquilo que é a realidade, a natureza, né? Porque nós não estamos inventando, né? Esses hidrogênios, por isso que as contas são sempre difíceis, porque a realidade é difícil, ela não é bonitinha, você não tem como adivinhar. Então, você tem que fazer as contas, o trabalho. Imagina aquela molécula do DNA da capa que eu pus na aula, aquilo lá é insustentável de você fazer a conta. Nós estamos falando aqui de uma molécula mais simples, né? No caso do slide 10, é a moleculinha iônica que mais simples é um eletrinho, Jonathan, é um elétron. Então, não tem como você adivinhar esse 16,3, tá? Não tem. Você ou mede no experimento, porque como é que você pode medir? Porque essa energia 16,3 é a energia que você tem que ter para você pegar o elétron nesse mínimo aqui e trazer para o zero. O zero ele está desligado, tá? Zero você desligou. A energia negativa representa uma ligação. Então, você tem que dar 16,3 eletronvolt para ionizar essa molécula. Ionizar a molécula ficou um português ruim, porque ela já é um íon. Mas para você arrancar
para você arrancar esse elétron dessa molécula. E aí você fica com os dois prótons nus, né? Sem elétron nenhum, se você ionizar. Aí você fica próton, próton, elétron, tudo desligado. Entendi, professora. Yes! Mas não tem uma coisa Beleza? meio não tem tipo uma coisa paradoxal, meio conceitual? Porque olha, se eu tiro esse único elétron que tem desse íon, só vai ter próton, né? E Aí, aí eles não, você ficam destruiu a instáveis. molécula. Claro, Ah, tá. claro, Entendi. você destruiu a sua molécula. Você implodiu a tua molécula, porque é o elétron, justamente, volta aqui, Jonathan, vocês precisam interpretar, tá? Mais conceitual impossível. Você precisa ver que aqui é o elétron que está... Esses pontinhos azulzinhos aqui do slide 7 estão dizendo para você o quê? Quanto mais densos são os pontinhos, mais provável é encontrar o elétron. Então, tem probabilidade de você encontrar o elétron no meio. Por isso que eu falei, ele é a cola. A hora que você arrancou a cola, acabou, não tem mais nada. Você tem um próton, outro próton e um elétron. Aí cada mosquitinho foi para um lado. O elefante para um lado, outro elefante para um lado e a mosca foi embora. Pronto, não tem mais a molécula. Então, 16,3 eletronvolt lá do slide Entendi. 10, né? Esse 16,3 aqui, aqui está menos, porque eu estou fazendo a energia de ligação do H2+, que é 16,3. Então, se você der externamente, ou com um fóton, por exemplo, joga um fóton de 16,3 eletronvolt em cima dessa molécula iônica, o elétron vai embora. Aí acabou, não tem mais. Tá? Beleza? Tá bom, Carola. Ah, beleza. Tá? Vocês percebem que vocês precisam perguntar, porque a pergunta é que nem fazer digestão, gente. Não, que nem comer. Você come, né, põe na boca e aí você mastiga. A hora que você mastiga, você está salivando, a ptialina está digerindo aquilo. Então, aqui é a mesma coisa, você precisa pensar em cima, porque senão você vai ler isso aqui, você vai passar por cima, você não está te dizendo nada. Tá? Você olha isso aqui, energia de ligação, 13,6, tá? Dá 2,7. Isso não diz nada, você não sente. Eu não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando. Vocês têm que sentir. O conceito está lá. Então, por isso que tem que fazer a pergunta. Tá bom? Beleza? É isso. Então, vamos lá. É claro que o próximo passo nosso não é estudar a molécula de hidrogênio iônico, é estudar o hidrogênio, a molécula de hidrogênio. E aí tem 2 elétrons. É aí que nós vamos ver com quantos pau que a gente faz uma canoa, né? Então, vamos lá. Deixa eu me apagar de novo para vocês não prestarem atenção em mim, prestar atenção no slide. Então, a conclusão, tá? Eu espero que vocês tenham entendido, com esse estudo da molécula iônica do hidrogênio, nós aprendemos uma característica importante, é que o elétron é compartilhado entre os dois átomos. Ele não é nem de um, nem do outro, ele é dividido. Dividido é um mau verbo, compartilhado é a melhor palavra, e é justamente o fato dele ser compartilhado é que é responsável pela ligação de um próton com outro próton. Portanto, é o compartilhamento do elétron que é responsável pela estabilidade da molécula. Beleza. Então, agora, no slide 12, nós vamos estudar o quê? Agora, vamos lá. Agora são 2 elétrons, tá? São 2 elétrons. Então, eu vou ter 2 átomos de hidrogênio. Eu vou supostamente
colocá-los a uma distância muito grande um do outro, quer dizer, muito grande aqui, se eu colocar a 1 metro de distância, é infinito para o átomo. Eu vou estudar só, no momento, o estado fundamental, né? O estado 1s. E o que eu tenho? Se o elétron, perdão, se os dois átomos estão infinitamente longe, eu tenho dois átomos de hidrogênio, cada um com uma energia de ligação 13,6 elétron-volt, né? Eles estão cada um muito distante um do outro, então um elétron de um átomo não está enxergando o próton do outro, não está enxergando o elétron do outro, um próton não está enxergando o outro próton, eles estão longe, tá? E aí nós vamos fazer exatamente a mesma coisa, nós vamos trazer os dois átomos, um para perto do outro, tá? Exatamente como nós fizemos lá, e nós vamos fazer a sobreposição das autofunções, tá? E, novamente, de duas autofunções 1s, de duas psis 1s, nós vamos fazer que é uma combinação que é uma soma e uma combinação que é uma diferença. Então, exatamente igual ao que nós fizemos, tá? Então, nós vamos chegar em dois estados moleculares. Exatamente como nós fizemos no caso anterior. E esses dois estados são combinação linear, exatamente como nós fizemos no caso anterior. Tá? Aqui, então, o que eu tenho? Se os dois átomos de hidrogênio estão suficientemente longe, ou seja, há uma distância entre eles infinita, cada átomo está ligado com menos 13,6 elétron-volt. Então, quando a distância é infinita, eu vou ter uma energia de ligação que é menos 27,2, que é o dobro do 13,6. Tá? Quando eu começo a aproximar, as energias da combinação que é com menos, ou da combinação com é com mais, da combinação das autofunções, que é com o sinal mais, elas começam a abrir. Exatamente, deixa eu voltar lá no desenho, agora acho que era o 7. Não. Essa. Exatamente, tá vendo que abre, um vai para baixo e o outro vai, aqui até que não vai tão para cima, mas um certamente vai mais para baixo, tá? E o outro fica menos negativo, vamos dizer assim. Então, é exatamente a mesma coisa que eu estava mostrando aqui. Então, conforme você vai chegando perto aqui, vai diminuindo o R, você vai ter o estado cada vez mais ligante, mais ligado, e o outro cada vez menos ligado, tá? Isso a gente representa, isso é só a parte eletrônica, tá? Só dos dois orbitais 1s que você combinou. Aí você tem que somar nessa energia que está aqui, a energia repulsiva do núcleo. No fim, você obtém algo como esse que está representado, é o jeito normal de você ver como é que você representa isso. Tá? Então, eu tinha antes um orbital atômico de hidrogênio, 1s, é esse pretinho aqui, e um outro que também era 1s. Por quê? Porque eu estou com dois átomos de hidrogênio. Aí eu fiz duas combinações, uma com energia menor e outra com energia maior, tá? Então, é exatamente, a menor é a ligante, é onde você vai colocar os seus elétrons. Esse aqui é antiligante, ele tem maior energia. Se você quer a molécula no estado de menor energia, você quer pôr os seus elétrons aqui. Lembre-se, eu tenho um elétron desse átomo
e um elétron desse átomo. Eu tenho 2 elétrons. Aonde que eu vou enfiar esses 2 elétrons? Eu tenho que preencher, pôr esses elétrons num orbital molecular. Então, eu vou botar eles aqui. Um com o spin para cima e um com o spin para baixo. E está aqui a sua configuração eletrônica da molécula de hidrogênio. Você tem 2 elétrons, um de cada átomo de hidrogênio, e você vai enfiar os 2 elétrons neste orbital molecular, que é o ligante, que é o de menor energia. Isso. Cadê? Quem queria perguntar alguma coisa? Alguém queria perguntar alguma coisa? Porque o meu chat ficou cor de abóbora aqui. Mas, então, tá aqui, né? Eu pus os 2 elétrons aqui embaixo. Cada orbital molecular cada estado molecular, ele vai ser preenchido com 2 elétrons. Um com spin para cima e um com spin para baixo, porque tem que ser assim, tem que obedecer Pauli. Tem que obedecer, não é só que tem que obedecer Pauli no átomo, tem que obedecer Pauli aqui também, tá? Então, esse aqui eu peguei esse estado aqui do anterior, né? Eu fiz a combinação, né? A combinação que é ligante, chama ligante porque ela tem energia maior de ligação, a energia é mais negativa, né? E vejam só, ela é mais negativa do que os 2 átomos separados. É isso que faz ligar. O antiligante, ele é menos negativo do que os 2 separados. Olha, vocês podem entender isso aqui de uma maneira... Eu vou fazer aquelas comparações da Carola que não são politicamente corretas, mas ela funciona. Tá? Por que o casal junta? O casal junta porque a despesa é menor do que a despesa dos 2 separados. Então, suponha que a despesa do casal juntos é menos 27. Não, perdão. Separados é menos 27. Se juntar, aí só é um fogão, só é uma geladeira, só é um aluguel, só é uma conta de luz. Então, fica mais ligante. Tá? E o outro, não. Não ficou bom, né? Mas pelo menos explica o ligante. Explica a economia do ligante, tá? Não é, como eu disse, não é uma comparação politicamente correta, mas antigamente meus alunos davam risada quando eu falava essas coisas, né? Quando você justifica que 2 objetos se ligam, né? Ou no núcleo, ou em partícula, ou em átomo, a gente faz essas comparações. Antigamente o pessoal ria, hoje em dia a gente tem que tomar cuidado com as comparações, tá? Então, ligante é mais negativo, portanto, é vantajoso para os elétrons e para os 2 átomos de hidrogênio se juntarem, porque dá... Então, esse é o caso antiligante, Vitor. Os 2 átomos juntos são, então, mais ligados na molécula do que no estado antiligante. Você chega para sua mulher hoje e fala assim: oi, querida, nós estamos no estado antiligante. Coitadinha. Bom, tá bom. Mas você entendeu, né? Deu para entender o ligante e o antiligante. Pronto. Esquece, por enquanto, isso que eu estou pondo aqui, né? As letrinhas gregas. Depois eu explico para vocês o que é isso. E aqui eu pus, né, o filminho que eu acho assim muito visual. Você vê a oscilação de um átomo só. Veja, você está enxergando a parte real e a parte imaginária. O azul é a parte real, o vermelho é a parte imaginária. E você vê que essa do antiligante, é só você olhar, ela fica muito mais inquietante do que a do ligante. Porque você vê que você vê intuitivamente que a energia do antiligante é maior
do que a ligante. Mas tem a explicação canônica aqui na esquerda, eu copiei da Wikipedia, né? Tem uma explicação boa de moléculas na Wikipedia. Então, nem sempre tudo que está na Wikipedia é ruim. As figuras que eles fazem são sempre ajudam bastante. Tá? Beleza. Então, então, só chamando a atenção, esses orbitais que tem na esquerda ou na direita são os atômicos. O que tem na coluna do meio é a combinação linear, são os orbitais moleculares, tá bom? Aqui, então, está o gráfico análogo àquele que eu fiz para a molécula de hidrogênio iônica. Essa daqui é para a molécula de hidrogênio normal. Então, a energia de ligação é 3,7, menos 31,7. Você vê que é mais negativo do que o dobro de 2 vezes menos 13,6. Né? Então, a energia de ligação é dentro daquela definição. Subtrai isso disso, dá 4,5 elétron-volt, então é mais ligado do que a molécula do hidrogênio iônico, né? Que lá era 2,7. Aqui não, aqui é mais ligado. Tem 2 elétrons, justamente, exatamente. Você tem que juntar tudo. Você tem cada elétron atraído por cada próton e os 2 elétrons repelindo-se um ao outro, né? Repelindo-se entre si. Claro, exatamente. Tá? Então, mas isso tudo está entrando na conta. Você tem todas essas interações. Não tem como você falar por um elétron, não ver o outro elétron e não repelir o outro elétron. Você não desliga isso. Né? Tá lá. E o raio, a distância entre os 2 núcleos é um pouquinho maior. Isso aqui, ó, onde está a distância. Uai, o mínimo, o que é o 0,074? Por que está aqui? Boa pergunta, né? Deveria estar aqui a flechinha. Ah, não. Desculpa. O 0,074 está na linha rachurada. E a flechinha em cima e embaixo é para dar essa distância daqui até aqui. Esse tanto de elétron-volt, que é o 4,5. Tá? Então, as 2 flechinhas é só para simbolizar essa diferença aqui. Né? O quanto que abaixou a energia. Tá certo. Desculpa. De vez em quando a gente dá umas ratas também, tá? E aí a energia de ligação é, de novo, olha aqui, Jonathan, mesmo jeito de você definir. Os ingredientes separados é 2 vezes 13,6 elétron-volt. E os 2 juntos formando uma molécula que dá o menos 31 e a diferença é o 4,5. Tá? Então, você dobrou a energia de ligação, ficou maior, né? Está mais ligado, está mais negativo, e o 2,7 virou 4,5. Então, para separar um elétron, você vai precisar, para você ionizar essa molécula, essa molécula H2 agora, você vai precisar de uma energia muito maior. E como é mais ligado, a separação de equilíbrio, então o R de equilíbrio, também está menor. Não sei se vocês se lembram, no outro caso era 0,106, 106. Aqui é 0,074. Então, a molécula é mais compacta, vamos dizer assim, justamente porque ela está mais ligada. É tudo o mesmo tanto de informação. Pronto. Dúvidas? Opa! Tá.
Então, vamos lá. Não vou falar do spin agora, porque já vou falar disso mais adiante. Então, pulei as 2 linhas do slide anterior, que é o slide 17. Eu vou apagar na definição na versão que eu vou disponibilizar para vocês. Eu vou apagar daqui, depois eu explico adiante, então não tem sentido falar agora na parte de spin. Mas vocês já viram que, do jeito que está aqui, como é que está o meu desenhinho aqui? Esse. Tem um elétron com spin para cima, um elétron com spin para baixo, e não vai ter spin, né? O spin total é 0 dessa molécula, porque um está compensando o outro. Perfeito. Então, vamos lá. Então, esse tipo de ligação, né, onde você tem 2 átomos compartilhando um par de elétrons, é chamado uma ligação covalente. E sempre, vocês devem ter aprendido em química que sempre tinha 2 elétrons formando uma ligação covalente. Pelo menos o meu professor de química do colegial não parava de falar isso, que sempre são 2, 2, 2, 2. E eu nunca entendia por que 2. O 2 é justamente porque você tem que pôr um com spin para cima e um com spin para baixo, porque você não pode colocar mais elétrons por causa do princípio de exclusão de Pauli. Em cada estado quântico, só cabem 2 elétrons com spin opostos. Quer seja um estado atômico, quer seja um estado molecular. Tá? Isso. E agora tem mais uma coisa que é interessante, que ainda existe o íon formado H3+. Ele também é estável. O H3+ é 3 prótons e 1 elétron. E quem descobriu não é ninguém menos do que o J.J. Thomson, em 1911. Então, você vê, essa é a molécula poliatômica mais simples que existe. Tá? Então, isso aqui também existe, é estudado, e o espectro do H3+, é muito usado justamente para você traçar, eu digo, seguir, medir a quantidade de hidrogênio que você tem no universo. Então, ele é muito importante para o estudo da astrofísica e da cosmologia, porque vocês sabem que o hidrogênio é o elemento mais abundante que existe no universo. Legal, né? Eu também acho. Quer dizer, veja, isso tudo abre janelas, né? Você está vendo que as coisas que você aplica na realidade, né? Na vida real, nos seus átomos, nas suas moléculas, a mecânica quântica deixa de ser uma coisa que é calculeira, né? Calcular comutadores e equações diferenciais, para você ver o resultado valendo naquilo que existe. É bom você saber. E isso tem aplicabilidade para o próprio conhecimento. Você vai falar assim, mas por que você quer saber a quantidade de hidrogênio que tem no universo, né? 75% do universo é hidrogênio. Então, você traçar em termos de objetos, de nuvens no espaço entre as galáxias, né? Isso é muito importante para você conhecer o seu mundo, onde você vive. E que a Terra não é plana, né? Abre abre muito a cabeça. Eu acho super legal. E H3+, cara, claro que é complicado, porque agora você tem 3. Então, se no H2+, você tinha uma simetria axial, né, cilíndrica, em torno do eixo que une os 2 átomos, aqui você vai ter uma simetria que você pega 360 e divide por 3, você vai ter coisas que são... Porque por 3 pontos... Vamos lá. Vocês aprenderam lá na geometria que 3 pontos determinam um plano, certo? Então, esses 3 átomos, esses 3 núcleos, estão num plano, porque 3 pontos determinam um plano. Isso é Euclides. Então, você deixou de ter a simetria axial
para você ter uma simetria que é uma reflexão do que você tem para cima desse plano e para baixo desse plano. Faz sentido para vocês isso? Então, a matemática agora é outra. Então, você estuda baseado no que você está aplicando. A matemática é outra. Não é mais simetria esférica, não é mais aquela elíptica, mas é uma outra terceira que eu nem sei qual é, mas eu tenho certeza que os matemáticos sabem. Pronto. Então, ligação covalente feita então por esses dois elétrons. E agora, no slide 19, eu vou abordar por que dois hélios não se ligam, né? Bom, dois átomos de hélio. Cada átomo de hélio tem dois elétrons, tá? Então, quando você quer juntar um hélio com outro hélio, eu já falei para vocês que hélio é o mais nobre dos gases nobres e que ele não se liga com nada, né? Então, você já sabe que isso aqui não vai dar certo, mas enfim. Como é que você teria que fazer para ligar dois hélios? Né? Não tem jeito, você tem que enfiar 4 elétrons. E se você for naquele orbital, cadê? Eu não tenho meu desenho aqui? Não tenho. Ah, eu não fiz o desenho. Deixa eu voltar um pouquinho aqui nos orbitais aqui. Se eu for fazer um hélio, eu tenho que colocar 4 elétrons, não é? Então, eu vou colocar 1, 2, e os outros 2 eu tenho que colocar necessariamente aqui em cima, tá? Então, o resultado, você precisa ver se isto aqui dá uma energia de ligação, se dá liga, né? Se vai dar um estado que vai permanecer ligado ou não. Mas você tem 4 elétrons, você colocou 1, 2, 3, 4. Você preenche os orbitais moleculares e necessariamente você tem que colocar 2 aqui em cima no antiligante. Não tem como. Tá? Não tem como você fazer. Vocês acompanham que tem 4 elétrons aqui, né? Então, vamos voltar lá para o slide, que eu não sei onde é que eu estava. Tá, no 19. Então, cada átomo de hélio vai ter 2 elétrons, você vai colocar 2 elétrons no estado ligante e 2 no antiligante, que tem uma energia muito maior, e o resultado disso não tem um ponto de mínimo de energia total. Tá? Isso, evidentemente, você não vai conseguir descobrir, você tem que calcular. Tá? E não forma um estado ligado. Mas você consegue formar um estado ligado HE hélio 2 mais. O que é o hélio 2 mais? É um hélio do qual você... uma molécula com 2 átomos de hélio do qual você arrancou um elétron. E a energia de ligação é 3,1 elétron-volt. E a distância de equilíbrio estável, olha, é bem pertinho, 0,1. Ah, não é tão pertinho. É parecido com a do H+, 0,1068 ou 1,0. No H2+ era 6 aqui, e no hélio mais é 8 mais aqui. Então, é isso que está escrito aqui, muito próximo do valor correspondente do H2+. Mas perceba o seguinte, que aqui tem 3 elétrons, né? Aqui só tinha 1. Então, a cola aqui no hélio 2 é de 3 elétrons. A cola do hidrogênio 2, mas era só 1 elétron. Tá? Mas tá colado. Muito bem. Dúvidas até aqui? No dúvidas. Então, tá bom. Então, aqui vou resumir as características, né? Da ligação covalente, que é essa que nós estamos estudando. Então, quando 2 átomos se aproximam, seus elétrons vão interagir e os estados atômicos, as psis, né, e os níveis de energia, os estados quânticos que você tem, vão virar psis de estados moleculares e energias de estados moleculares. Então, por isso que eu fiz aquele desenho que tem um átomo de um lado esquerdo, um átomo do lado direito e os estados moleculares no meio, né? Como eu fiz para o hidrogênio. Em um dos estados moleculares, as funções de onda se sobrepõem de maneira a dar uma energia menor, que é exatamente o estado que a gente chamou ligante. E esse estado vai formar, então,
a molécula que você quer. Deixa eu ver que eu tô... Cadê meu mouse? Meu mouse não está... Meu mouse não está funcionando. Vou com o dedo. Então, esse de energia menor, você sabe que a natureza sempre tende a ir para o estado de menor energia. Então, você preenche os elétrons das últimas camadas, que são eles que vão preencher os estados moleculares, eles que vão te dar a ligação entre os átomos. Alguém tem alguma ideia por que se eu perguntar para vocês por que eu estou interessada só nos elétrons de valência, nos elétrons mais externos, por que eu não estou preocupado com os elétrons mais internos? Isso é uma pergunta que vocês podem pensar, tá? Por que eu estou só pensando nos elétrons? Aqui não tinha jeito, hidrogênio e hélio, mas, por exemplo, aqui, ó, nos próximos transparências, eu vou pegar átomos mais pesados e eu só estou preocupada com os elétrons da última camada, né? Essa porcaria do meu mouse parou de reagir. Então, o 1 é o estado de menor energia, que a gente chama ligante, e o nome é óbvio, porque vai dar, então, a formação da molécula. E o outro estado que você forma, ele chama antiligante, porque ele não vai dar, então não leva à formação de moléculas estáveis, porque fica uma energia maior do que aquela. O gráfico que você tem que guardar na tua cabeça é aquele do... Quer ver? Eu lamento, eu vou voltar mais uma vez para o mesmo slide, mas eu quero guardar esse aqui, tá? Dizendo que a hora que você está a distância infinita, a energia de ligação é menos 27, menos 27,2. Quando ligou, a energia ficou menor do que era quando eles estavam separados. E liga quando está a distâncias menores. E quando está em energias maiores, não ligou. Então, esse gráfico aqui traduz para você o que você quer, tá? É a do casamento, tá? Então, não vale o casamento do Vitor, que é antiligante, que custa mais, mas a gente guarda como para a gente levar na memória aqui. Certo, Vitor? Tá. E aí, as restrições do princípio de Pauli são aplicadas, tá? Na realidade, também aplica a lei de Hund, vocês vão ver já, que em alguns casos sobra orbital, e aí você tem que pôr, se sobrou, você põe os spins dos elétrons paralelos, como vale a lei de Hund. A lei de Hund, a terceira, vai aplicar aqui também. As três leis do Hund vão aplicar aqui também, tá? Então, as restrições do princípio de Pauli são aplicadas do mesmo modo, cada estado molecular tem uma ocupação máxima de 2 elétrons. E o 2 é simplesmente porque o spin do elétron é meio, né? Porque você tem 2 orientações possíveis apenas. Quer dizer, na realidade, entendam que o meio exatamente significa isso. É alguma propriedade física que a gente chamou de spin e que tem 2 faces. É que nem uma moeda, né? Tem uma face que é cara, outra face que é coroa. E é a mesma coisa, você tem que entender que é esse número quântico de spin. Ele tem 2, a gente fala, 2 orientações. Caí, é? Caiu por um Voltei. tempo, Não, professora. voltei. A minha internet que está estável. Fui eu. É a minha internet. Aparece aqui para mim. Sua conexão está instável. Mas voltou, né? Voltou? Sim, tá bom. Eu não tenho muito o que fazer. Não é eu, viu? Acho que o mundo inteiro está usando internet, então fica sobrecarrega mesmo. Não tem como fazer. Então, 2 elétrons. Eu estava falando para vocês que a ocupação desse estado molecular C2 é simplesmente, a ocupação máxima, né? C2 é um reflexo do spin do elétron C meio. E eu fiz estava fazendo um paralelo do spin, é como uma moeda. A moeda tem 2 faces, né? A cara e a coroa. Então, você chama isso, esse atributo,
de spin na mecânica quântica, dá uma componente Z e faz todo aquele modelo que nós temos em mecânica quântica, justamente para dizer que há alguma propriedade que só tem dois valores. Tá? Isso que é o importante da parte de spin. Chama como quiser, faz o modelinho que você quiser. Funciona o nosso modelinho? Funciona, tá tudo em ordem, mas entendam que é alguma coisa que tem, então, dois valores apenas. Muito bem. Agora vai... isso que eu queria fazer, mostrar para vocês no slide 21, outras ligações que são covalentes e que são de orbitais S. Né? Então, eu peguei aqui o hidrogênio nós acabamos de fazer, 2 lítios, 2 sódios, né? 2 potássios, 2 rubídios, 2 césios. Então, tudo isso aqui são átomos alcalinos. Então, onde o último elétron está num estado S. Esse aqui está no 2S, está no 3S, está no 4S, vocês já são bambambam nisso. Tá? E aí você pode fazer moléculas do tipo lítio e hidrogênio, lítio e sódio. Você inventa todas as coisas. Isso aqui são todas ligações de onde você tem um átomo com um elétron no estado S, não precisa ser um S, mas num estado S, e o outro átomo num estado S. Tá? E aí você pode ver que o mais ligado disso tudo que está aqui é o hidrogênio mesmo, né? E é onde a distância de equilíbrio, lembram? Isso aqui é o R, lembra da caveira? É a distância entre os dois núcleos, é a menor. Né? Claro, se, por exemplo, você pega aqui o césio, a distância é enorme e a energia de ligação é pequenininha. É claro, diz aquilo que você observa. Tá? Então, essas são as ligações covalentes. Só para enriquecer um pouco, você pode fazer átomos ligarem onde os elétrons da última camada são elétrons P. E aí que a coisa começa a ficar legal. Tá? Porque elétron S, tá, tudo bem, é tudo simetria esférica, tá? Juntou, somou, subtraiu e foi indo. Mas se você quer formar, por exemplo, uma molécula de oxigênio, que é aquela que a gente respira a todo momento, e nitrogênio, que a gente respira a todo momento, vocês vão ver que essas moléculas, os elétrons de valência, estão em orbitais P. Então, você tem que poder formar moléculas com elétrons em orbitais P também. Não, peraí. A separação em energia... Vamos lá, deixa eu voltar aqui para responder a pergunta da Aline no slide 21. Acho que eu entendi. A separação aqui é separação no equilíbrio em nanômetros, é a distância entre os dois núcleos das moléculas que você está formando. Então, aqui, esse 0,74 é a distância entre os dois prótons. E aqui é a energia que você tem que gastar para separar. Na realidade, é aquela energia que você... Esse 4,5, que aqui chama de dissociação ou de ligação, é a diferença da energia deles dois juntos e deles dois separados. É isso. Você tem uma energia e o outro é distância mesmo. Distância, quanto que está um longe do outro. Tá? Beleza? Então, agora, vamos lá. Eu quero mostrar para vocês as moléculas que você pode formar. E isso é muito legal. Muito, 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 muito legal. As moléculas que você pode formar. E agora vocês vão entender por que você tem que entender esses orbitais atômicos para poder seguir em frente. Porque, cara, a natureza não consiste de átomos. Os átomos se ligam para formar as coisas, né? Então, você tem que saber ligar. E para você saber ligar, você tem que saber para que direção que é melhor os átomos, em qual direção que é melhor
se ligar. Então, isso é extremamente dependente dos orbitais. Claro que quando você estava nessa tabela do slide 21, era tudo alcalino ou era hidrogênio? Era tudo orbital S. E o orbital S não tem direção, né? Então, é tudo igualmente para o átomo. Todas as direções são equivalentes, tem uma isotropia do átomo. Mas no orbital P, não, né? Você tem, os orbitais são altamente direcionais. E vocês lembram que vocês fizeram desenhos disso aqui para o átomo de hidrogênio, né? E eu quero chamar a atenção para vocês que a maior parte dos problemas em física usa as mesmas funções angulares. Então, mesmo que você esteja tratando um átomo de hélio, ou um átomo de sódio, ou um átomo de urânio, ou whatever, você escreve a equação de Schrödinger, você mexe na parte radial, mas você mantém a parte angular, né? Você mantém as mesmas funções angulares, porque aquilo forma uma base, você escreve qualquer coisa com aquelas funções. Então, por isso que nós... Olha só como o físico é inteligente. Você não precisa calcular tudo de novo, você usa aquelas funções, tá? Tem que elogiar, porque... Então, todas aquelas partes angulares que nós vimos no átomo de hidrogênio, você usou para os átomos de mais de um elétron, você vai usar para as moléculas, você vai usar para os núcleos e vai usar pela vida afora. Então, eu uso, por exemplo, para raios cósmicos chegando na Terra. Tá? Como é que é, se tem, como é que é a distribuição angular. Então, são coisas que você põe para usar nos casos mais esquisitos da... Você não pensa nisso, na utilidade que tem você aprender uma coisa. A utilidade é essa, é você poder estender. Você não aplica só num caso, você aplica para tudo. Tá? Belo discurso, fala a verdade, hein? Foi um belo discurso. Vamos lá. Então, eu quero, então, formar ligações de átomos que têm elétrons P de valência, né? Elétrons P de valência. Dei como exemplo o nitrogênio e o oxigênio. Não que eles sejam os átomos mais fáceis, mas são eles que eu vou usar como exemplo. E se eu lembrar para vocês, como é que são os estados eletrônicos? Você tem um S, fazer 2S é exatamente a mesma coisa, portanto, eu não vou repetir. Você vai ter, se os elétrons, por exemplo, se você fizer lítio e berílio, que são 3 e 4 elétrons, se juntar L2, né, numa molécula de lítio, uma molécula de berílio, é exatamente a mesma coisa, porque são elétrons 2S. Então, você faz a combinação linear exatamente como você fez com o hidrogênio anteriormente. Então, não tem muita graça. Começa a ficar interessante no boro, porque o boro já tem 5 elétrons, então é 1s2, 2s2, 2p1, né? Tem um elétron no P. Então, do boro para cima, tudo vale, né? Então, nós temos que pensar nessas bexigas aqui. Eu chamava sempre de bexiga no semestre passado, o pessoal gostou, e eu vou começar a falar de bexiga, mas na realidade são duas bexigas sempre, tá? Duas bexigas nas quais você deu um nó uma na outra. Então, tem um par de bexigas aqui, é sempre um orbital, tá? Um orbital formado por duas bexigas. É porque azul ficou tão bonitinho, né? Você tem uma bexiga um par de bexigas na direção X, na Y e na Z, tá? Então, tem 3 eixos aqui e 3 orbitais atômicos, PX, PY, PZ. Tá? Beleza. Então, vamos lá. Então, olhando de cima, e nesses desenhos aqui, os dois núcleos estão em cima do eixo X, tá? Vocês estão vendo o eixo X aqui, que é o que está na horizontal, o Y está na vertical e o Z está apontando para o nariz de vocês. Tá? Vocês não estão vendo o Z, mas ele está apontando para o nariz de vocês. Então, é importante quando você está fazendo aqui,
que você saiba qual é o eixo no qual estão os seus dois átomos que estão se unindo, porque esse eixo é diferente do eixo Y, que é o na vertical aqui, né? Ou do eixo Z, que é o eixo que está apontando para o nariz de vocês. X, Y, Z. Está apontando para o nariz de vocês. Vocês estão enxergando? Gritem se não enxergarem, tá? Tá. Sim, beleza. Então, no curso de estrutura, a gente aprendeu que o PZ correspondia, na verdade, todos esses estados P no átomo, nós tínhamos feito o PZ, era o eixo Z, era o que tinha o ml igual a 0, né? O número quântico que está associado com o φ, com o ângulo φ da simetria azimutal, era 0 para o PZ, e para o PX e para o PY, era ou mais 1 menos 1. Eu falei para vocês, isso vocês podem recordar na aula de átomo de hidrogênio que eu dei no comecinho do semestre, que ou você tem a bexiga no eixo X e no eixo Y, ou você faz a combinação linear dos dois e você obtém esse toroide aqui, que na realidade é uma rosquinha, né? Uma rosquinha que é a soma dos dois estados de momento angular, Z, componente Z, mais 1 e menos 1. Então, é só a combinação linear das duas funções. Então, nós, na realidade, não vamos observar, nós observamos a rosquinha mesmo, né? Nós observamos essa nuvem eletrônica. Nós não vamos observar diferente. Mas, de novo, isso aqui, isso que está desenhado no slide 25, é a parte atômica. Então, se eu colocar agora os dois átomos, eu tenho que prestar atenção se eu estou falando na direção que une os dois núcleos ou na direção, em uma das direções perpendicular aos dois núcleos, que é bem diferente, tá? Não é 6 e meia dúzia, é 6 e 60, porque são duas coisas completamente diferentes. Então, vamos lá. Então, duas ligações, você pode fazer ligação de dois átomos de nitrogênio, por exemplo, compartilhando elétrons P. Se esses elétrons estiverem no orbital ao longo da reta que une os dois núcleos, você tem uma interferência construtiva e você tem os elétrons no meio deles. Isso aqui é o que mais liga, tá? E para mostrar que mais liga, tá? Tem essas duas flechinhas pretas mostrando que a carga negativa aqui, que está colando, vamos dizer, os dois átomos, né? Nessa sobreposição que tem dos dois orbitais, você está direcionando ao longo do eixo onde estão, sobre o qual estão os dois núcleos. Os dois núcleos são os dois pretinhos aqui, tá? Então, tem uma grande chance de os elétrons estarem no meio, na direção que une os dois núcleos, eles vão servir de cola. Então, isso vai te dar o estado ligante quando os dois orbitais P estiverem orientados na direção que une os núcleos. Tá? Os outros dois, que aqui é o PX, esse é o anterior, os outros dois são desse tipo. A sobreposição não se dá ao longo do eixo que une os núcleos, mas se dá inclinado, se dá pela parte de cima e pela parte de baixo. Então, você vê que a atração é bem menor. A resultante da força atrativa, o tamanho da resultante, que é essa flechinha aqui, é bem menor do que no caso lá. Então, esta é uma ligação que a gente chama sigma, essa aqui é uma ligação que a gente chama pi. Né? Ela é menos ligante, é mais fraca. Fraca, eu digo, é a energia de ligação dessa daqui, de baixo, cadê meu
Pointer. Minutinho, só que meu pointer apagou aqui. Bom, não sei onde é que está. Eu não sei se vocês estão enxergando o meu pontinho aqui. Ah, tá aqui. É que eu tô com a caneta. Tá bom, tá ótimo. Mas eu não quero a caneta. Eu quero a apontadora laser. Isto aqui, essa situação em que a sobreposição se dá nos lobos, né, na parte de cima da bexiga ou da parte de baixo aqui da bexiga, você tem forças que não são ao longo da direção que une os dois núcleos. Então, a resultante disso é menos ligante do que neste caso aqui. Não é intuitivo? Porque os elétrons estão mais no meio entre os dois que eles estão ligando do que aqui. Os elétrons estão meio de viés, né? Meio de lado, vamos dizer assim, aqui. Esse gráfico do PY que você tem aqui, você pode rodar para apontar o balão para o seu nariz e vai te dar o PZ, tá? Que é a simetria, exatamente essa simetria de rotação ao longo do eixo que une as duas moléculas. Entenderam o que eu estou falando? Você pode rodar esse desenho aqui de 90 graus e obter o PZ. PZ com PZ ligados. Tá, então fazendo... Aqui tem... Eu copiei esse para ser a perspectiva de vocês. Então é o mesmo caso. Quando está na reta que une, quando está na perpendicular e quando está nessa perpendicular ao eixo. Tá? São 3 situações, porque você tem o PX, o PY, o PZ. Sei lá qual que é o PY, o PZ, tanto faz. É só para... Aqui eu não deu para desenhar o núcleo, eu desenhei ele amarelinho, porque eu primeiro fiz preto, mas aí não dava para ver os dois núcleos, tá? Bom, então vamos lá. Vamos pensar como é que a coisa funciona, por exemplo, aqui. Você tem aqui, olhem só as extremidades. Tá? Aqui está feito por oxigênio, não precisava ser por oxigênio, que já é mais complicado, mas eu vou começar, tem que começar por algum lugar. Então, aqui, o oxigênio tem 8 elétrons, certo? Então, tem 2 elétrons, 1s, 2 elétrons, 2s, e 4 elétrons, 2p. Então, você põe, pela lei de Hund, você põe 1, 1, 1, o quarto elétron, P, você tem que pôr em um deles. Não tem jeito. Então, tem um com os 2 elétrons somando 0 e os outros 2 paralelos. Não tem jeito. Esse é o estado de menor energia do átomo de hidrogênio. Tá? Então, orbital atômico 1s, orbital atômico 2s, orbital... Os 3, ó, tem 1 aqui, 2 aqui, 3 aqui. Tá? E a mesma coisa eu repito do lado direito, 1s, 2s, 2p. Tá? Então, tem 8 elétrons do lado esquerdo. A hora que você olhar a coluna do meio, você vai ver que cada estado atômico, cada orbital atômico, abriu em 2. Então, um ligante e um antiligante, do 1s. Um ligante e um antiligante, do 2s. Um ligante, que está aqui, e um ligante e um antiligante dos... Aqui é PX, aqui é PY e PZ. Então, de cada orbital atômico saem 2. Tá? E agora, como é que você preenche os 16 elétrons? Por que 16? Que é 8 de um átomo e 8 do outro que eu tenho que preencher. Ótimo, eu olho na coluna do meio e mando brasa. Um para cima, um para baixo. 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 E sobrou 2. Você poderia botar um para cima e um para baixo, mas não é isso que acontece na natureza. Vale Hund, que você põe um de cada vez. Então, os 2 últimos elétrons estão aqui. Tá? Pode contar que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nos elétrons, nos orbitais moleculares aqui. Tá? No slide seguinte, acho que tem do nitrogênio, deixa eu ver.
Aqui. Ah, não. Deixa eu mostrar o nitrogênio primeiro. Cadê o nitrogênio? Saco! O nitrogênio está no slide 34, tá? Depois eu volto, que eu pulei. O nitrogênio, já vou, Jonathan, já te atendo. O nitrogênio, o átomo tem 7 elétrons. Então, eu ponho um S2, 2S2 e 3 no P3, e pela regra de Hund, é um em cada orbital P, que o elétron... Um elétron em cada orbital P atômico, né? Um no PX, um no PY, um no PZ. Tá, beleza. Agora, ó, tá vendo? Tem os 3 aqui. Só tá 3 aqui assim para mostrar que tem 3, tá? É só o objetivo. Então, novamente, você faz a combinação linear dos 2 orbitais atômicos para formar 2 orbitais moleculares. Um ligante, que é o de menor energia, um antiligante. Um ligante, um antiligante. Tá? Você vê que chama sigma, sigma, e o que é antiligante tem um asterisco, para ficar fresquinho, para mostrar que ele é antiligante. E aí você vai preenchendo em cada estado que você formou da combinação linear dos estados atômicos, você põe um par. Né? Um spin para baixo, um spin para cima, um spin para baixo, um spin para cima. E assim por diante. E você vê que você completa os estados ligantes com os 14 elétrons do nitrogênio. Tá? Você não tem nenhum elétron em orbital molecular antiligante no nitrogênio. Você não teve que pôr aqui em cima. Significando o seguinte, a molécula de nitrogênio ela é muito mais ligada do que a de oxigênio. Não é à toa que tem mais nitrogênio no ar do que oxigênio, só para vocês saberem. Isso é uma molécula que é mais ligada do que o oxigênio. Tá? Então, você pôs os 14 elétrons, aqui não tem jeito, você vai preenchendo na ordem, mas você acaba com os 14 elétrons em estados ligantes. Então, são os estados favoráveis, de mais energia mais ligada. Né? Então, por isso que não tem nenhum elétron nos orbitais antiligantes, nem nos aqui, nem nesse aqui. E todos estão nesse estado. Então, achei muito legal de ver isso aqui. Eu vou voltar, mas antes eu vou responder a pergunta do Jonathan. Acho que era o Jonathan que fez a pergunta, não foi? Foi. Sim, professora. Diga. Eu queria, na verdade, só pedir para você, porque, olha, eu me perdi um pouquinho e eu não entendi muito bem como que eu distribuo os meus elétrons naquela... esse slide mesmo, que é aqui em cima, que você colocou... Tipo, o que são esses espaçozinhos nas laterais? Espaçozinhos. Qual espaçozinho? É, Você está falando desses ah, desenhos aqui? desse desenho mesmo, mas esse daqui de cima, que está marcado no 2P. Então, Tipo, vamos lá. Deixa eu tentar explicar. Eu estou fazendo a mesma coisa que eu fiz para o hidrogênio e para o hélio. Tá? Mesmíssima coisa. Então, deixa eu voltar, daí se você me perdoa, eu vou voltar um pouquinho no hélio ou no hidrogênio, que eu acho que daí você entende melhor. Cadê? Aqui, no do hidrogênio. No do hidrogênio, eu peguei um risquinho para indicar o nível atômico do átomo. Então, esse preto aqui, essa linha preta, é a energia de ligação do menos 13,6, digamos. Tá? Representa um estado quântico aqui. Tem muita coisa não dita nessa representação. Então, isso representa um estado de um orbital atômico, em que um elétron está ligado no átomo de hidrogênio. A mesma coisa aqui. Tá? Então, esse átomo, esse risquinho, eu estou querendo dizer com ele o seguinte, eu tenho um átomo de hidrogênio que está lá longe, e outro um que está bem na esquerda, no menos infinito, e outro que está no mais infinito. Tá? Então, eles estão longe. Aí eu vou trazer eles para perto.
vou fazer aquela combinação linear da psi desse átomo com a psi desse átomo. Então, de cada estado quântico, derivou, eu fiz 2 linhas aqui, mas do conjunto de 2 estados, derivaram 2 outros estados, que é esse aqui nessa cor magenta e esse nessa cor ciano. Ou E na azul hora da e gente rosa. preencher, E na hora tipo, de na hora da gente... preencher, você vai pondo elétrons, você começa de baixo para cima, porque você está preenchendo supostamente... Cadê a caneta? Só um minuto, deixa eu achar a caneta aqui. Supostamente, a energia cresce para cá. Então, se eu tenho que colocar... Se eu estou num átomo de hidrogênio que eu tenho que colocar 2 elétrons, então eu vou colocar os 2 aqui. Um para cima, e eu não posso colocar o segundo para cima também, porque senão o Pauli vai sair caçando eu, e sai do túmulo correndo, me espanta. Então, eu tenho que colocar o segundo elétron para baixo. Então, em cada orbital da coluna do meio, veja só, Jonathan, as linhas no meio, uma está para baixo das linhas pretas. O que quer dizer isso? Quer dizer que é mais negativo do que o menos 13,6 eletronvolt, do que o vezes 2, né? Que é um estado mais ligado. Por isso que chama ligante. E o outro, que é o cor-de-rosa, está para cima. Então, tem uma energia maior do que os 2 separados. Então, é o antiligante. Então, no caso do hélio, então isso aqui eu estava fazendo para o hidrogênio. Para o hidrogênio, peraí, borracha. Para o hidrogênio, acabou aqui. Só tem 2 elétrons, eu pus os 2 no ligante, e a molécula de hidrogênio é super, ultra bem ligada, não tem problema nenhum. Agora que eu for fazer o hélio, também são orbitais 1s, porque eu tenho 2 elétrons em cada átomo de hélio. Então, eu quero formar hélio 2, juntar um átomo de hélio com outro átomo de hélio. Então, eu vou ficar com 2 mais 2, eu vou ter 4 elétrons. Então, eu começo a mesma ladainha. Preencho 1, 2, pus no ligante, que é o mais baixo. Mas os outros 2 eu tenho que pôr um aqui, com os pins para cima, e um aqui. Tá? É essa configuração eletrônica que você tem para o hélio 2 molécula. Só que acontece o seguinte, quando eu faço essa configuração, não dá uma ligação. Aí, não cola. Não cola, não dá uma molécula. Tá? Entendeu? Então, o que é importante? Eu tenho 2 átomos, eu estou fazendo ligação só de molécula biatômica, né? Uma coisa interessante que eu acho que eu não tenho nenhum exemplo aqui, esse nível e esse nível estão na mesma horizontal, porque são 2 átomos iguais, tá? Se fossem 2 átomos diferentes, eu ia fazer o seguinte, ó. Por exemplo, aqui. Vamos ver se eu consigo desenhar isso aqui. Assim, ia ficar um negócio que não é tão bonitinho, abre igual dos 2 lados, tá? Por quê? Porque a energia de ligação de um lado, vamos supor que isso aqui é um flúor, e isso aqui é um hidrogênio, tá? Vamos supor, eu não tô dizendo que... Eu acho que eu acho na internet os níveis moleculares do ácido fluorídrico, mas não tem nenhum problema. Mas aí não fica tão simetriquinho quanto está aqui. É só para chamar a atenção que eu estou fazendo um caso ultra, hiper especial em que eu estou pondo aqui um átomo do lado esquerdo e o mesmo átomo do lado direito. Tá? Podia não ser. Professora, mas lá naquele caso que tem o nível 2P, para fazer... acho que é no slide 21, não sei. Acho que é mais para frente. Esse aqui, ó. Esse aqui, este. Tipo, para eu 28. fazer a distribuição, eu começo
do 1S, do ligante, e daí, Você vai na quando ordem chega que está aqui no... aparecendo. Você vai pôr mais 2 no 1S antiligante. Daí você põe E daí, quando 2 no chega no... 2S ligante. 2 no 2S antiligante. Você sobe mesmo, você sobe. Opa, não era para sair o eixo da energia no meio do desenho, mas saiu. Peraí, deixa eu apagar aqui. Era para sair o eixo da energia. Gente, vocês não sabem como é difícil escrever com esse trem aqui. O eixo da energia vai subindo. Então, se você quer a configuração eletrônica de menor energia, você vai pondo 2, 2, 2, 2, 2, 2, e assim que aparecer estados. Estes dois aqui já completam, aqui. Até aqui tem 14. Só que na molécula de oxigênio você tem que pôr 16, tá? Então, você teria que pôr os 16, você poderia pensar que você põe ou aqui, assim, ó, e não põe nenhum do lado de cá, ou você põe aqui e não põe nenhum do lado esquerdo, ou você põe borracha desse jeito. E o que você observa na natureza é este jeito, tá? Isso é o que você observa. Então, vale da mesma forma como vale para o átomo, que o estado de menor energia é aquele que tem spin maior, você põe na última camada, você favorece, você vê que não faz diferença, porque esses dois são degenerados. Esses dois estados têm a mesma energia. Então, tanto faz, em termos de energia, isso. Mas a hora que você leva em conta o spin, é favorecido os dois spins estarem paralelos. Isso é exatamente como na regra do Hund, no átomo, no caso do átomo. Melhorou, Jonathan? Melhorou. Uhum. Melhorou. Você vai acostumando. Tá? Aqui nesse desenho da direita, eu não sei se vocês estão vendo as bolinhas, né? As bolinhas indicam a parte que é negativa. Então, aqui é 0 é mais, então as duas são branquinhas. Então, essa aqui é a parte que você está fazendo Psi1 mais Psi2. Aqui é Psi1 menos Psi2. Psi1 mais Psi2. Psi1 menos Psi2. A hora que você está no orbital P, você tem que tomar cuidado, porque a metade de um orbital P tem um sinal e a outra metade do orbital P tem outro sinal na Psi. Então, se você quer fazer construtivo, para as duas somarem no meio, aqui é a ligante, é a Psi1 menos Psi2, não é a Psi1 mais Psi2, porque daí fica no mesmo sinal e soma aqui no meio. Tá? Isso é uma particularidade dos orbitais P e vai ficando mais complicado, porque você tem que saber como que você favorece para aumentar, para dar uma Psi maior no meio. Tá? Então, o ligante é com o sinal menos aqui, não é com o sinal mais. E o mais lá em cima, você vê, é o que é com mais e menos. Então, quando você está fazendo Psi1 mais Psi2. Imagina que isso aqui o rachurado é sinal positivo, o branco é sinal negativo. Então, aqui a função, a Psi, é positiva e a do outro átomo é negativa. Então, esses dois tendem a dar uma... A hora que se você sobrepuser, vai dar uma subtração, porque um é negativo, outro é positivo. Entenderam? Isso é uma maneira de representar que no slide 29, acho que está em cor. Tá? Está em cor. Deixa eu botar aqui. Então, a que nós estávamos fazendo era justamente o S, né? Nós fizemos a sobreposição de S. Quando favorece, está no meio, ou quando anula, está no meio. Então, isso aqui é a sobreposição ligante, e essa é a antiligante, onde a probabilidade de estar no meio é 0. Quando você sobrepõe bexigas, você tem uma que favorece, tá vendo que é cor-de-rosa com cor-de-rosa dá construtivo, e azul com cor-de-rosa dá destrutivo. Então, é o antiligante e o ligante. Tá? Então, essa é a sobreposição
construtiva e destrutiva de dois orbitais p, na direção que une os dois átomos. Então, fica uma bexiga murcha, uma bexiga grandona, ou um treco assim com duas pontas, não sei. Já a bexiga não funciona aqui, né? Bexiga furada nos dois pontos. Ah, tá bom, pode ser uma bexiga grandona, você corta e faz... vou inventar. Deve ter alguma indústria chinesa que faz bexiga em forma de orbital atômico, com certeza. Né? Todo professor de física vai amar. Tá? Mas a ideia é sempre... Qual que é o objetivo? É somar para dar uma psi maior entre os dois núcleos, é ligante. Quando dá zero entre os dois núcleos, é antiligante. E você... Espera aí, como que assim, como simultaneamente? Você nunca vai ter uma coisa que é ligante e antiligante ao mesmo tempo. Ou é um ou é o outro. Não entendi sua dúvida, Jonathan. Ah, não, cada desenho aqui é para um caso. O de cima é para o ligante, perdão. Esse é o ligante, esse é o antiligante. Ligante e antiligante. Esses aqui são antiligantes no caso de estar... tá vendo? Não tem elétron aqui no meio. Tá ele até está viradinho, ele virou as costas. Esse aqui virou as costas para esse. E aqui não, esses dois estão formando uma ligação ligante, um estado ligante. Então, o de baixo aqui é ligante e o de cima é antiligante. Mas eu não entendi o que você perguntou, não entendi sua dúvida, Jonathan. Professora, Oi. o diagrama que eu estou falando é aquele outro de distribuiçãozinha que a gente coloca os elétrons nos Ah, esse? espaçozinhos. Esse? Eu achei que era pra... A gente tem... pega uma molécula de H2, por exemplo. Tem dois elétrons, né? Sim, Um de cada átomo. isso. Então eu vou ter... tá. Um spin down, um spin up Isso! para o caso antiligante e pro... Não, você só tem Entendi. dois, Jonathan. Você só tem dois. Você põe direto aqui embaixo, acabou. Você põe direto aqui embaixo, Tá. acabou, morreu. Então, quando você põe no desenho o antiligante e o ligante, você está falando de possibilidades, né? Não é os casos Claro. simultaneamente. Não, você só Entendi. tem dois elétrons, você quer fazer... Escuta, não tem milagre de multiplicação de elétrons aqui, só tem dois, né? E os dois estão no estado, você quer o átomo, você quer a molécula de hidrogênio no estado fundamental, a hora que você pôs um para cima e um para baixo, acabou. É tão simples quanto isso. Só que não é orbital atômico, é orbital molecular, tá? Então, esse trem aqui não é o orbital que você está acostumado a ver. É uma outra função, é uma outra psi, e que nem é a soma bonitinha lá das duas soluções do átomo de hidrogênio, porque justamente as duas começam a interferir, né? Elas se sobrepõem. Então, não é mais uma exponencial pura. Entendi. Aham. Tá? Beleza! Não, é bonitinho, Jonathan, mas você está complicando. Você só tem dois elétrons no átomo de hidrogênio. Aqui, né, no slide 28, que eu estou mostrando, que sem querer, eu não percebi que era para mostrar o nitrogênio antes do oxigênio. Calhou de mostrar o oxigênio antes do nitrogênio. Depois eu mudo. Mas é que eu mudar a ordem dos slides é ruim, porque a hora que eu gravo, eu falo, eu estou no slide tanto. A hora que eu começo a mexer na ordem dos slides, a numeração sai toda da ordem, né? Tem isso, eu já pensei em não mudar, mas paciência, é ossos do ofício. Então, aqui tem as várias possibilidades, é sempre o importante é ver se você soma
soma no sentido de o resultado da maior no meio entre os dois núcleos ou o resultado da menor entre os dois núcleos. Então, a hora que tem maior probabilidade de ter elétron no meio é ligante. E a hora que não tem probabilidade do elétron dos elétrons estarem no meio é antiligante. Não tem outra possibilidade. Ou liga ou não liga. Aqui está o mesmo desenho, mais uma vez, né? Sem as flechinhas é mais fácil de entender, mas só está para cima do 2S. Não está o 1S, está fora do slide. Só está como que um orbital atômico e outro orbital atômico, né? Esses dois S atômicos viram esses dois orbitais moleculares, um ligante e outro antiligante. Tá? Assim, acho que é mais fácil de entender, porque não está poluído, está mais fácil de entender. Então, você tem os 3P aqui, 3P aqui, então vai dar 6 aqui. 6 como? 6 de tal maneira que fica 3 ligantes e 3 antiligantes. Mas o que mais liga é o que é ao longo do eixo que une, que, por sinal, aqui deveria... Estou vendo que não, eu enxerguei errado, achei que estava escrito Z. Isso aqui é o que está ao longo do eixo que une, então aqui tem que ser Z e Y, né? Não é XY. É porque, deixa eu avisar vocês, quando vocês olharem na internet isso aqui, vocês vão achar muitos filminhos, inclusive. Filminho mostrando, explicando isso. É muito legal no YouTube, tem um monte de filminhos. Mas você precisa prestar atenção que letra que ele pôs, que o cara que está mostrando, pôs para o eixo que une os dois átomos. Se ele pôs, os dois núcleos, né, que estão sendo ligados. Se ele pôs X, se ele pôs Y, pôs Z. Isso faz toda a diferença, tá? E eu não tinha visto, eu pensei que isso aqui era era um Z e é um X, agora que eu estou vendo. Tô mal de zóio. Então, aqui está exatamente mostrando a mesma coisa, de novo, no slide 31. Tá, quando a distância é muito grande, você tem o estado 1S, 2S, 2P, quando R tende a infinito, você tem o estado atômico, aí, de cada um dos átomos. Aí, quando você diminui a distância, cada estado abre em dois. Um que é ligante e um que é antiligante. Um que é ligante e outro que é antiligante. Lembrem-se que aqui tem 3 estados. Então, você tem 3 ligantes e 3 antiligantes. E vai por aí afora. É fácil de entender. Esse aqui, eu estou pondo sempre os átomos estão na direção do eixo X, tá? X é o eixo que está os átomos. Então, eu tenho que, no slide anterior, eu tenho que trocar a letrinha para vocês entenderem. X. Então, quando é ligante ao longo do eixo, aí é ligante ao quadrado, né? Aí tem mais adensamento, mais probabilidade do elétron estar entre os dois núcleos que estão sendo ligados. Aqui, então, eu repito exatamente aquilo. Para cada estado tem um estado ligante, parará, parará. Cada estado ligante. Olha aqui, ó, o Jonathan. A resposta da sua pergunta está aqui na última linha. Cada estado é preenchido com 2 elétrons. Você preenche na ordem de energia crescente, um com os spin para cima, outro com os spin para baixo. Tá? Só que você tem que tomar cuidado, porque aqui, na realidade, que você pôs uma linha só, tem 2 estados. Aqui também. Tem 2. Você pôs uma linha só, mas tem 2 estados. Então, você pode, como tem 2 estados, você pode pôr um elétron paralelo ao outro, porque você pode pôr um no PY e um no PZ. Né? Entenderam? Yes? Bom, vamos lá. 32. Aula devagar hoje. Aí eu fiz o nitrogênio, que tem
Então, 7 mais 7 tem 14 elétrons, e aí eu preencho e ponho os 14 elétrons e preencho todos os estados ligantes do nitrogênio, e não tem nenhum elétron no estado antiligante da molécula, então a molécula é especialmente ligada, tá? Ela é tão ligada quanto você precisa, a energia de ligação é 9,8 elétron-volt. Lembrem-se que para o hidrogênio iônico era 2,7, para o hidrogênio molecular era 4,5, para o nitrogênio é 9,8. É muito ligada a molécula. Tá? Claro que os elétrons das camadas externas estão aqui, né? Eu preenchi, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Preenchi, não tem nenhum elétron em antiligante. Então, é muito ligado. Aí vem o do oxigênio. O oxigênio já é bem menos ligado do que o nitrogênio, é só 5,1 elétron-volt. Justamente por quê? Porque tem esses doisinhos aqui em cima que estão num orbital antiligante. Tá? E aqui os dois estão paralelos. Então, vale a lei de Hund, como eu já mostrei anteriormente. Vale também aqui para os dois eletrinhos na última camada estarem com os pins paralelos. Por que que pode? Pode porque tem dois orbitais moleculares, né? Não é um só, são dois aqui degenerados, dois degenerados. Então, eu posso pôr um aqui e um aqui. Se eu pusesse aqui, eu estou errando, porque aí eu estaria pondo dois com os pins paralelos no mesmo orbital. Aí, Pauli vai sair do túmulo correndo atrás de mim. Aqui está a mesma coisa, só para mostrar para vocês que às vezes você encontra o eixo chamado pelo eixo Z e dá uma puta confusão, mas paciência, o que eu posso fazer? Cada autor de livro chama de um jeito, tá? Então, por exemplo, aqui de onde eu tirei da internet, eu tirei propositalmente para chamar a atenção. Você vê que o degenerado é XY, então o Z está aqui, ó. Está aqui embaixo e aqui em cima. Então, o eixo que une as moléculas, pro cara que desenhou esse diagrama, ele chamou de Z. Cara, cada autor pode chamar de letra que quiser. Eu só não achei nenhum que chamou de Y. Achei de quem chamou de X e quem chamou de Z, mas não achei nenhum que chamou de Y. Então, o Y, aparentemente, não é muito querido. Pronto. Aqui tem a molécula é uma ligação do ácido fluorídrico, né, que é HF. O flúor tem 5 elétrons na camada de valência, né? Ele é 1s2, 2s2, 2p5. Então, você trata, não o elétron, você trata o buraco, porque está faltando um elétron para o neônio, tá? Para dar uma camada completa. Então, é equivalente a ter um elétron, em vez de ter um elétron, ele tem um buraco. Então, você está fazendo uma ligação de um hidrogênio com um elétron, um buraco, na realidade, que está no orbital P. Então, quando que favorece? Favorece quando você tem o orbital P na mesma direção do eixo onde está o núcleo de flúor e o núcleo de hidrogênio. E aí você pega o orbital P e o orbital S e você sobrepõe aqui no meio, tá? Então, é aqui para formar o ligante. Não é bonitinho? Eu acho lindo. Aí, molécula de água. A molécula de água já é um pouquinho mais complicada, porque ela tem 3 átomos, né? Ela tem um átomo de oxigênio, perdão, que tem 8 elétrons, tá? Sendo 4 que estão no estado 2p, então tá assim. 1s2, 2s2, 2p4, né? Então, ele é 2p4
Então, eu ponho 1, 2, 3, segundo único, e o quarto eu ponho aqui. Então, esse é o oxigênio. Tá? Então, os elétrons de valência, aqueles que vão formar a ligação, que estão na última camada, que vão se ligar com os hidrogênios da vida, quais que são? Não pode ser esses, tá? Não pode ser esse, porque esse aqui já está completo. Então, tem que ser esses dois. Então, cada um desses dois vai se ligar com um elétron S de um átomo de hidrogênio. Por isso que é H2O, tá? Porque um hidrogênio, o elétron do hidrogênio vai ligar com esse elétron do oxigênio, e o outro hidrogênio, o elétron dele vai ligar com esse aqui, tá? Então, você tem exatamente a molécula formada aqui, ó. Olha que lindo, tá? Não é lindo? Então, você esperaria que a molécula, teoricamente, do jeito que eu estou desenhando aqui no slide 40, a molécula de hidrogênio deveria estar formando 90 graus aqui, né? O núcleo de oxigênio com hidrogênio, mas não é bem assim, por causa da repulsão, os elétrons aqui e os núcleos aqui se repelem. Então, esse ângulo aqui não vai ser 90 graus, mas, opa, cadê? Eu não tenho o desenhinho da água? Não tenho o desenhinho da água. O desenhinho, a molécula real de água, esse ângulo é da ordem de 108. É um pouquinho maior do que 90 graus. Mas é uma ligação entre elétrons, tá? E você vê exatamente quais elétrons são se você olhar aqui no orbital que tem os elétrons de valência do oxigênio. Então, você tem 2, e esses 2 vão emparelhar com 2 elétrons de 2 átomos de hidrogênio para formar a molécula de água. Aqui, a amônia é NH3, então aqueles 3 elétrons do átomo de nitrogênio vão formar, que estão no orbital P, vão formar 3 ligações sp desse jeito. A amônia é um pouquinho mais complicada, nós vamos ver na próxima aula, mas não se preocupa, a ideia não vai mudar, é NH3 e desse jeito mesmo o P com S, favorecendo a cola, né? A probabilidade dos elétrons que estão ligantes, né? da ligação covalente, estarem entre os 2 núcleos que estão ligados. Ligação do carbono é linda, mas eu não sei se dá tempo de eu ver com vocês agora, porque já são 6 horas. Então, eu vou deixar para a aula que vem, tá? Acho que dá para mostrar para vocês. Mas só para vocês, tá? Eu não resisto, né? Porque os átomos de hidrogênio, de carbono, você tem hibridização. Então, aquilo que na biologia é uma mistura, né, de espécies, dando duas que dão uma terceira, a mula, que é descendente do burro cruzando com o cavalo, da mesma maneira você vai ter hibridizações no carbono, para formar as ligações do carbono. Mas isso, então, eu faço. É só para aguçar o apetite, não sei se vocês gostaram dessa coisa, mas eu acho muito legal, profundamente aplicado, a mecânica quântica aplicada pondo em uso, né? Pondo para usar. Cansei. Beleza. Alguém quer fazer alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta? Todo mundo escreveu os nomes no chat, falou bom dia. Não precisa falar boa tarde, pode falar tchau também. Não precisa escrever o nome, pode só dar o ar da graça para eu saber que vocês estiveram aqui. Tá? Tá ótimo. Vocês estão gostando de ver essas coisas ou vocês acham muito difícil ou acham interessante? Eu não tenho ideia como é que vocês reagem, tá? Não tenho a menor ideia como é que vocês reagem. Deixa eu... Ah, legal.